Bom dia, boa tarde, boa noite também. Esses dias eu tenho feito, meus amigos, meu nome é Antônio Coutinho, para você que está me acessando em primeira vez. E eu quero hoje fazer esse vídeo que está aqui. Esse é o meu canal, Antônio Coutinho. Eu não trabalho com estúdio, eu uso meu quarto, minha sala, para pregar a palavra de Deus aqui no YouTube e também em outras redes sociais que eu tenho. Eu quero, neste momento, falar de algo que vai servir para um grande entendimento. Não porque eu estou usando o sistema de sabedoria para que vocês entendam o que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês tem um sentido muito grande. Tem um texto aqui no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 em diante. Eu quero primeiro ler esse texto para que eu possa, então, entrar no assunto que vocês vão entender. Você pergunta para mim, mas qual o assunto para que nós possamos entender? Veja bem. Tem duas coisas que envolvem o ensino da palavra de Deus. Primeiro, nós temos o grupo que acredita que quando a pessoa morre, o espírito dele sai do corpo e o corpo dele, que o espírito saiu, que é o corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito, e o espírito sai do corpo e vai para um lugar chamado terceiro céu, onde é como se fosse um depósito das almas. Depois, esse corpo fica lá aguardando o dia da vinda de Jesus na terra. E no dia da vinda de Jesus, quando chegar a hora da vinda de Jesus para buscar os salvos, aquele espírito está lá, o espírito da pessoa está lá no terceiro céu, segundo o que, se cremos, é a palavra de Deus. É o que se prega, o que cremos, que esse terceiro céu ele existe de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo de número 12, versículo 1, que Paulo foi arrebatado, foi levado em espírito, não sabe se foi em espírito, se foi no corpo, mas ele foi levado até o terceiro céu e ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é digno de saber. Segundo aos que ensinam, que se aprendem, o que nós aprendemos, que essas pessoas que morreram, eles ficam nesse lugar, no terceiro céu, chamado paraíso. As almas ficam no paraíso já consciente. E existem provas, sim, que existem pessoas que estão no paraíso, que morreram, que depois da morte nós ouvimos eles falarem. O próprio Senhor Jesus disse essa passagem lá em Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, o médico amado, capítulo de número 16, versículo de número 19 ao 31, me parece, fala que morreu o Lázaro, que ali fala do rico e o Lázaro. O Lázaro, um mendigo, ficava na porta daquele rico.
E o rico não tinha prazer de ver aquele mendigo, não ajudava ele de forma alguma, ele ficava mendigando na porta dele. E diz a Bíblia que o Lázaro fosse representado como o crente fiel, aquele que padeceu as dificuldades aqui na terra. A gente sabe que por sofrimento ninguém vai entrar no céu. Tem pessoas que tiram a base que a pessoa sofreu muito, agora vai gozar lá no céu. Não, não é porque sofreu muito aqui na terra que por causa do sofrimento vai gozar lá no céu. Não é nada disso. Ali se demonstra um homem que era fiel a Deus. O Lázaro representa o fiel, aquele que servia a Deus na beleza da sua santidade. E o rico era um homem ímpio, revoltado, revogante. Ele achava que, arrogante, ele achava que o dinheiro dele podia comprar tudo que ele quisesse. Ele insultava as pessoas, inclusive Lázaro. E diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que representa como o paraíso hoje. E logo em seguida, não sabemos o tempo que passou, não tem o tempo determinado, mas diz que morreu também o rico. E diz que ele foi sepultado, é o que diz a palavra. E logo em seguida fala, e no inferno, ou no Hades, ele sentiu que um fogo muito forte queimava ele. Ele sentiu o desejo, a sua consciência, o desejo que ele sentiu de que o Lázaro pudesse molhar pelo menos a ponta do dedo numa água fresca para refrescar que seja a língua dele, porque ele estava numa chama muito perigosa. O que acontece? Traz então que uma pessoa, quando morre, ele tem consciência. E diz que ele clamou o pai Abraão, dizendo que era para mandar na terra, que ele tinha 5 irmãos que não queria que eles fossem para lá, que era para avisar eles que para fazer tudo ao contrário do que ele fez, fazer o bem, porque para eles não estar nesse lugar. Então mostra que a pessoa que está lá está consciente. Já tem outro grupo que fala a respeito de um assunto, diz que a pessoa que morre, a partir do momento que ela apaga na hora da morte e morre, diz que ele vai ficar dormindo. E esse grupo prega que de crentes em Cristo, fala que vai ficar dormindo em Jesus até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia da volta de Jesus. Só vai acordar do túmulo que está dormindo só no dia da ressurreição. Na verdade, eu demonstro para vocês que eu creio aquilo que eu falei primeiro. Eu acredito na alma que sai do corpo e vai para o paraíso aguardar o dia do Senhor para que desça com Cristo e na verdade, ele vai ser ressuscitado em um corpo transformado. Primeiro vai ressuscitar os que estão no túmulo. O corpo dele está no túmulo. Para mim, que dorme é o corpo. É a parte matéria que o Senhor vai transformar naquele dia da vinda. E já tenho outros que acreditam dessa forma que está escrito aqui, ó. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos
pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, como eles nas nuvens. Seremos arrebatados com eles nas nuvens. Nós ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens por uma transformação que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53 também. Eu não estou mentindo. Para encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, existem dois tipos de acreditar sobre isso. Eu quero só comentar uma coisa. Para Deus não existe tempo. Supomos que vai acontecer que quando a gente morrer, a alma da pessoa, a nossa alma, vai ficar lá no paraíso, no terceiro céu. No dia da vinda de Jesus, quando Jesus voltar, aquela alma será colhida para ir até o seu corpo e ressuscitar. Isso é num abrir e fechar de olhos muito rápido. A pessoa ressuscitará e vai encontrar com o Senhor nos ares, como também aqueles que estão aqui na terra aguardando a vinda de Jesus. Isso vai ser um processo que vai ser feito no dia da vinda de Jesus. Supomos que as pessoas que estejam dormindo, vamos supor que seja uma pessoa que morreu há 500 anos atrás, no mínimo, porque Jesus já faz 2000, de acordo com o calendário de Constantino, gregoriano. Nós entendemos que Jesus já faz 2025 anos que passou por essa terra, ressuscitou. Supomos que seja 2000 anos. Tem almas que têm quase 2000 anos que estão lá, ou seja, que tem corpo que morreu, está dormindo, de acordo com essa crença, o modo de crer desse grupo que acredita que Jesus vai ressuscitar só no último dia, a pessoa fica dormindo inconsciente. Mas se fosse inconsciente, o rico não mandaria recado para Abraão na sua consciência e não sentia as chamas sobre ele. Como que uma pessoa dormindo vai mandar recado para alguém? Para mandar recado, ele tem que acordar. Então, entendemos que existe uma contradição nesta forma. Agora, vamos de um lado para o outro e buscar um entendimento. Como que eu vou fazer para entender esses dois lados? Por exemplo, Deus não existe tempo para ele. Não importa se você ficar dormindo. Por exemplo, você deita para dormir, você está muito cansado, supomos assim, o sono natural que a gente dorme em casa, você está muito cansado e você deita para dormir, vamos supor, 8 horas da noite, vamos falar um horário, 8 horas da noite. Aí, por você estar muito cansado, você vai ter um ditado assim, eu não dormi, eu desmaiei. A pessoa desmaia na cama, ele dorme, mas dorme mesmo, não acorda nem um pouquinho. Aí ele acorda rapidinho assim, ele olha no relógio, já são 6:30 da manhã, ou seja, 7 horas da manhã. Ele fala, meu Deus, eu deitei, era 8 horas da noite, parece que eu acabei de fechar os olhos e já é 7 horas da manhã. Quer dizer, agora imagina você morto, o seu corpo, o seu espírito, tudo morto, dormindo 500 anos. Vamos supor, dormindo 1000 anos. Vamos supor que seja 1000 anos que você foi enterrado. Está dormindo. Aí você acorda e vê o alarido e a trombeta de Deus tocando. Não é a mesma coisa? Então não precisa discutir com esses. Não precisa brigar os grupos. O Deus que nós servimos,
de uma forma ou de outra, ele vai nos apresentar com um corpo novinho, ressuscitado, transformado pelo poder de Deus. Eu também creio que vai ser como Lázaro, que vai morrer e vai ser levado pelos anjos, seu espírito, para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso de Deus, que representa lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, que é o paraíso arrebatado. Eu creio nessa parte. Creio também o que Paulo disse, que ele desejaria morrer e estar com o Senhor. Como que ele desejaria morrer e estar com o Senhor, mas será que ele ia chegar lá, já tinha uma cama preparada para ele dormir? Então, seja um lado ou seja outro, o Deus que nós servimos, ele vai fazer o melhor para nós. Deus te abençoe. É uma polêmica lançada. Se você tem alguma coisa contrário um lado ou contrário outro, deixa aí nos seus comentários. Deixa aí nos seus comentários e, por favor, pode escrever aí o que você acha, o que você entendeu desse vídeo. Até o próximo vídeo. Você, se puder, inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas assistam. E bom dia, boa tarde, meu nome é Antônio Coutinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo vídeo. Deus abençoe.